Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Otacílio Valente, proprietário da construtora Colmeia, e o Arthur de Castro, que é diretor executivo na Casa 4 Administração de Imóveis. O tema de hoje é desafios e oportunidades no mercado imobiliário. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está nos assistindo e aos nossos convidados que estão aqui hoje. Tudo bom, Otacílio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de externar aqui algumas opiniões, algumas experiências vividas e que a gente possa contribuir de alguma forma em esclarecer ou gerar algum otimismo, que eu sempre espero que seja um momento de otimismo para os próximos anos e os próximos meses do setor imobiliário. Oi, Arthur, tudo bom? Seja bem-vindo. Bem, muito obrigado pelo convite. Ok, vamos começar, né? Em 2020 e 2021, o mundo enfrentou uma das suas piores crises econômicas e sanitárias, né? Muitos processos foram refeitos e vários setores foram prejudicados, dentre eles a gente pode citar o setor da construção civil e o mercado imobiliário. E com isso, quais lições podemos tirar desse período? Bem, com relação ao mercado imobiliário, teve coisas também que foram positivas. Eu diria que isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma das consequências da pandemia. Agora, muitas tratativas, muitas reuniões que antes a gente costumava ir a São Paulo de manhã e voltar à noite para uma reunião no banco, uma reunião com um arquiteto, uma reunião com um escritório desenvolvedor de projetos. Hoje a gente faz isso por vídeo e tem sido extremamente eficiente isso. Então, acho que isso foi um lado positivo da crise, da pandemia, foi o de ter criado o hábito na gente de tratar as coisas com eficiência, mesmo à distância, porque antes a gente não acreditava que negócios pudessem ser fechados sem ter o olho no olho. Então, acho que isso hoje já dá para a gente acreditar que isso é passado. Por outro lado, também eu diria que o setor da construção civil, mesmo o estado do Ceará foi um dos que foi mais rigorosos com relação a fechamento. Nós passamos 3 meses aqui completamente fechados, mês de março, abril e maio, mas a construção civil, desde o começo eu combati isso, ela trabalha em ambiente aberto, ambiente ventilado, e graças a Deus que com a intervenção do nosso sindicato, através do Patrolino Ribeiro, que participou de um grupo de trabalho formado pelo governador, conseguiu liberar a construção civil por 90 dias, mesmo sim, ainda foi uma das últimas que voltaram, ou foi uma das que demorou mais tempo fechado no Brasil. Mas isso é passado, hoje a gente já enxerga que existe uma certa aceitação de que essa doença, nós temos que conviver com ela, né? A vacina se mostrou que ela não imuniza, mas ela atenua as consequências, e hoje nós estamos lidando com ela razoavelmente. Pronto. Realmente foi muito desafiador a gente lidar com esses novos processos durante a pandemia, mas foi muito importante porque fez com que nós pensássemos realmente que aqueles processos que nós seguíamos antes, como o Otacílio falou há pouco, de pegar um avião e ir para São Paulo, nos mostrou que não era necessário como antes. Então, criamos aí, né, adotamos aí a assinatura digital. Então, você assina um contrato digital e remotamente. Lançamentos foram feitos, antes você reunia um exército de corretores num cinema, com 700
corretores para fazer o lançamento imobiliário. Esses lançamentos passaram a ser feitos através de uma live, sendo acompanhados por pessoas do Brasil até do mundo inteiro, né? Então, foram processos que realmente nós nos adaptamos. Obviamente que num negócio, numa mesa redonda, numa negociação, que é um momento único, especial para um comprador de imóvel, o olho no olho e o aperto na mão vale muito, né? Vale muito. Nós sentimos aí alguma dificuldade, mas esses novos processos a qual fomos submetidos nos ajudou muito também, tá? E pretendemos continuar com eles, né? Com eles adotando esse procedimento para facilitar a vida do adquirente, do comprador, do interessado. Perfeito. Inclusive, eu já vi também os tours que eles estão fazendo nos imóveis com VR, aqueles óculos de realidade virtual. Eu achei muito bacana. Então, nossa próxima pergunta. Fantástico. Que não se existe um apartamento decorado hoje, imobiliário. Isso é viável quando o apartamento mede 30 metros, 40, 50 metros. Mas você fazer um apartamento de 200 metros quadrados imobiliário, eu praticamente, ao longo de 32 anos de mercado imobiliário, não recordo de nenhum apartamento de 200 metros quadrados imobiliário. E hoje você consegue viver esse apartamento imobiliário virtualmente, através da tecnologia do óculos 3D. Perfeito. Acho muito legal. Sobre a questão da devolução de imóveis, né? A devolução de imóveis, de extratos, né, tem assombrado o setor imobiliário e da construção civil ultimamente, né? Além disso, o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, dos últimos 12 meses, ele passou da casa de 2 dígitos, né? Chegando em junho, né, que foi no mês passado, em 11,57%. Então, eu gostaria que os senhores falassem sobre essa questão dos distratos e quais são os outros desafios que o mercado enfrenta atualmente. Essa relação, com relação ao distrato que você colocou, eu tenho uma observação que é muito crítica, porque eu acho isso uma temeridade, não se respeitar a legislação que foi aprovada. Foi um trabalho muito bem feito, inclusive com a participação aqui do Sinduscon do Ceará, através do Gama, do Zé Carlos Gama, que é diretor jurídico da CEBIC. Isso envolveu o Congresso, então teve um projeto de lei aprovado em que regulamentava essa questão dos distratos, porque isso foi uma das causas de maiores prejuízos para o nosso setor na época da crise, foi exatamente não ter uma legislação que tratasse o assunto de distrato, porque até então foi uma novidade quando isso surgiu. E eu me preocupo o fato de saber, de ter conhecimento, que hoje essa legislação começa a ser desrespeitada por alguns juízes que estão dando decisões diferentes do que está previsto em lei. Então, isso é muito ruim, porque a gente começa a não ter um critério, a não ter uma segurança jurídica de como é que poderá um lançamento imobiliário no futuro conviver com relação ao cliente que quer distratar por vontade própria, né? Quer dizer, a gente não tem o direito de distratar com o cliente, só ele tem o direito de distratar, e essa forma dele distratar tem que estar regulamentada e tem que ser seguida em todo o país de uma única maneira. Não pode ter juízes em cidades diferentes praticando critérios diferentes. Eu acho isso extremamente preocupante, que tomara que isso não vire uma moda e que a lei perca todo o esforço que foi feito para regulamentar esse assunto. Perfeitamente. Antes da lei do distrato, nós não tínhamos realmente pacificado aí nas varas, né, como seria a janela de saída, qual percentual que seria utilizado no caso da devolução de imóvel. Então, era realmente, literalmente, na cabeça do juiz, né? Então, hoje, desde 2018, nós temos uma lei federal, né? E o cliente, o comprador do imóvel, quando ele assina o contrato de compra e venda, tem uma cláusula específica para a situação de distrato, ou seja, ele entra sabendo. E muitas vezes o comprador ele pede uma minuta antecipada desse contrato para fazer uma leitura prévia, assinar no dia seguinte. Ele tem um intervalo de 24 horas, se não 48 horas,
para encaminhar para um advogado. Às vezes vai para um advogado que é da família, né? E não é da área, mas é muito claro quais são as situações que vai prevalecer no caso de distrato, né? Então, isso que o doutor Tarcísio falou é muito importante, porque antes isso tomava um tempo no processo de negociação com o cliente, aceito, não aceito, vou para a justiça, não, está lá hoje o contrato dizendo, transcrevendo, inclusive, ao lado dessas cláusulas que falam de distrato, tem um cantinho para você rubricar, além da rubrica que tem lá embaixo na página, né, tem uma rubrica lateral exclusivamente para a questão do distrato. Então, realmente, a gente precisa ter essa segurança jurídica, que é o que tanto amedronta aos empresários do setor e àqueles que querem investir no nosso país. Muito bom. É sempre bom a gente ter essa segurança. É bom, e é bom para os dois lados, não é isso? Uhum, é isso. É ótimo para os dois lados, porque se existe uma dúvida sobre o que será aplicado num negócio futuro, a melhor opção é você não fazer esse negócio, porque você fica inseguro. É, como um ditado diz, né? O acordado não sai caro, né? Uhum. Então, com a retomada da economia, né, passado esse período 2020, 2021, que a gente enfrentou o lockdown, pandemia, né, etc., então a construção civil voltou a focar nos lançamentos para os próximos anos, mas principalmente de olho na prevenção de riscos e de novas crises no setor. Então, eu gostaria que os senhores explicassem aos nossos espectadores como se preparar e evitar surpresas na compra e venda de um imóvel, além de apontar oportunidades dentro do setor. Pode ser? Olha, é uma colocação bem ampla. Eu diria que a gente começa a experimentar uma saída da crise de forma até interessante, porque eu acho que o Brasil está saindo melhor da crise do que outros países. Não é que ele esteja saindo bem da crise, mas é que eu acho que a gente tem piorado menos do que outros países. Quando a gente se compara com os Estados Unidos, com a Europa, de um modo geral, a gente vê que lá as consequências ainda são piores para eles, a alta da inflação, que para a gente 12% de taxa de inflação não assusta tanto, quanto assusta para um americano 8%, quanto assusta para um inglês 8%. Então, para eles, isso eu acho que é o fim do mundo. Enquanto que para a gente pode não ser o fim do mundo, porque eu, mesmo com 65 anos, já experimentei 30% ao mês, e não apenas 12% ao ano. Não estou dizendo que isso seja bom. Mas a gente tem uma expectativa de assim, várias coisas favoráveis que estão acontecendo no resto do mundo, de que coloque o Brasil como um país que saia melhor, ou mais rápido, ou mais. Ou seja, tenha sofrido menos com a crise do que a maioria dos países mais importantes. O mercado do imóvel, da construção, sempre será um mercado seguro, e tem uma característica que a pandemia motivou uma mudança de hábito nas pessoas. Nós mesmos sabemos disso com muita convicção, porque a gente construiu alguns empreendimentos de praia e vimos a valorização que esses empreendimentos atingiram pós-pandemia. Passou a ser desejo, passou a ser atrativo. As pessoas, depois da pandemia, perceberam que, por melhor que fosse o apartamento delas em Fortaleza, na época da pandemia, a academia estava fechada, o salão de festas estava fechado, a piscina estava fechada. E os empreendimentos de praia eram o único refúgio que ele tinha para ele poder andar de bicicleta, para ele, quem morava num condomínio de casas, porque tinha sua piscina particular, poderia continuar usando, poderia usar sua churrasqueira. Então, a gente viu que houve uma mudança de percepção dos clientes, admitindo até sair do conforto da mobilidade urbana, de morar mais próximo do trabalho. As pessoas passaram a
admitiu morar um pouco, mas de conforto num imóvel mais aberto, de uma forma mais aberta. Tem também uma outra característica que eu diria aqui, porque eu cito isso até com uma filha que hoje mora em São Paulo e ela pretende voltar para o Ceará, e quando eu falei para ela em apartamento, ela disse, não, pai, eu quero voltar para o Ceará, mas eu quero voltar para morar numa casa, num condomínio de casas, porque eu quero ter um lugar para criar meus cachorros. Então, o cachorro passou a fazer parte da decisão da família. E as pessoas passam a migrar do apartamento para residências horizontais, porque querem privilegiar a condição de poder criar um cachorro mais confortavelmente. Perfeitamente. Essa mudança aí de mentalidade e adquirir o imóvel faz realmente com que o interessado saia daquela zona de conforto, porque dá um trabalhinho. Ele tem que dedicar aí alguns finais de semana até achar o imóvel ideal, onde ele vai morar aí pelos próximos 10, 15 anos. E eu tive a oportunidade e felicidade de participar de 2 lançamentos no ano passado, no ano 2021, ainda dentro da pandemia. Esses 2 lançamentos foram lançados, pensados durante a pandemia, né? E eles reúnem tudo aquilo que as pessoas querem para aproveitar o condomínio, como o Otacílio falou. Esses implementos hoje, eles têm, por exemplo, o espaço delivery. O que é o espaço delivery? É um local para que o iFood chegue, ao chegar, entregue lá a pizza, e a pizza seja acondicionada e fique quentinha até a hora que o morador resolve descer para buscar. Tem as salas de home office, para a pessoa que mora num apartamento de 60, 70 metros quadrados, possa pegar o seu notebook e ir para essa sala de home office e desenvolver lá o seu trabalho com tranquilidade, com concentração. Próximo a equipamentos como supermercado, academia, escola, igreja, para as pessoas poderem ir até caminhando. Então, realmente, o mercado imobiliário ele foi revolucionado, né, por força de uma circunstância triste, mas é uma verdade, e fez com que muitos pensassem o seguinte: nós temos o dinheiro está aplicado, estamos pagando aqui um aluguel, e esse valor do aluguel corresponde ao valor de uma prestação. Então, isso, há uma taxa de juros realmente, digamos assim, civilizada, motivou muitos. Os estoques foram zerados, né? A gente hoje praticamente não tem mais imóveis prontos. E as pessoas querem ir para um imóvel novo. Os empreendimentos beira de praia, como o Otacílio falou agora, eles foram realmente assim algo nunca visto aí ultimamente, né, com os lançamentos que aconteceram. E as compras sempre feitas com o pé no chão. Então, não é aquele investimento de aventura, né? A pessoa compra, tem o dinheiro do sinal, tem o dinheiro da mensal, tem o dinheiro do balão, tem cadastro para financiar lá na frente. Isso é muito importante, isso é o que a gente chama de mercado saudável. Ótimo. Inclusive, isso que vocês falaram, tanto o Otacílio quanto o Arthur, eu concordo em gênero, número e grau, porque eu acho que foi o Arthur que falou que a pessoa perde alguns finais de semana buscando um apartamento, fazendo pesquisa, mas a gente tem que ver que o que a gente procura mesmo é qualidade de vida, porque a gente passa o dia trabalhando, no final do dia a gente quer estar numa casa ou num apartamento confortável. Então, assim, a gente gasta alguns finais de semana, mas em compensação, aquele gasto que a gente teve de tempo procurando um apartamento que se adeque à nossa realidade de vida, né? A gente vai passar anos morando. Eu, por exemplo, eu moro há 30 anos no mesmo local, na mesma casa, na mesma rua. E, assim, eu gosto muito, entendeu? É uma coisa que a gente perde um tempo, mas que aquilo ali vai trazer um retorno para a gente, seja de qualidade de vida, seja de conforto, seja financeiro também, porque tem muitas pessoas que compram para investir, né? Uhum. Pronto. A nossa última pergunta aqui é sobre projeções para o futuro. Pronto. A nossa pergunta agora é projeções para o futuro. Eu gostaria de ouvir dos senhores quais as expectativas para os 2 setores, né, tanto da construção civil como do mercado imobiliário, nos próximos anos. Será que a gente pode ficar otimista em relação a esses 2 setores, ou ainda a gente precisa ter um pouco de cautela? Olha, cautela sempre faz bem, né? Assim, eu acho que
Nós experimentamos em 2010, 2012, aquilo que eu diria que foi uma irresponsabilidade, na época, todos achando que o mercado era inelástico, que tudo cabia. Então, nós tivemos cidades como São Luís, como Natal, como Salvador, como Recife, super ofertadas. Empresas do sul do país chegaram nessas cidades e compravam terreno pelo Google. E assim, era só lançando e ofertando crédito como se aquilo não existisse limites. Isso foi um desastre, porque depois se mostrou que não tinha pessoas com renda suficiente para comprar, e foi uma super oferta que deu uma dificuldade muito grande. Algumas empresas não conseguiram nem prosseguir com os prejuízos que tiveram, os bancos que entraram no financiamento. Então, isso foi muito ruim. Eu acho que ter o pé no chão, ter equilíbrio, fazer pesquisa de mercado, conhecer o tamanho do mercado para poder você saber o que pode ofertar, sempre será fundamental. Eu tenho enxergado uma mudança de comportamento. Sim, hoje, uma tendência muito forte. Fortaleza, por ser uma cidade que o plano diretor não favorece para você ter condomínios grandes, horizontais, porque o maior tamanho de quadra que a gente pode ter aqui é 250 metros por 250, isso não dá para você fazer um condomínio com 100 casas, por exemplo. E eu acho que os condomínios precisam de ser maiores para poder você ter menor taxa de condomínio. As pessoas estão fugindo dos prédios de um por andar, aqui em Fortaleza, prédios com 10 até 20 pavimentos, porque a taxa de condomínio está ficando insuportável. Os custos, hoje, tudo cresceu em matéria de consumo de água, consumo de energia elétrica, vigilância. Então, isso virou, a taxa de condomínio passou a ser um referencial que o locador ele analisa antes de alugar um imóvel, quanto custa, quanto vai fazer parte do pagamento dele taxa de condomínio. Então, as pessoas estão optando por morar em condomínios maiores, com maior quantidade de unidades, para que a taxa de condomínio seja menor e tenha, inclusive, uma gestão melhor, porque existia no passado uma tese de que condomínios muito grandes eram um risco de ele não funcionar bem, dele não operar bem. Hoje se mostrou o contrário, que os condomínios grandes é que eles têm chance de profissionalizar a gestão e ser muito mais eficiente na sua operação. Aí a gente tem também uma coisa que melhorou muito especificamente para o caso de Fortaleza, que foi a lei da outorga onerosa. Muitos terrenos que eram excepcionalmente localizados, mas que eles não viabilizavam grandes empreendimentos, com a lei da outorga, esses terrenos passaram a ser viáveis. E hoje você tem aí uma leva de pelo menos 20 empreendimentos lançados em Fortaleza, de prédios, cujos terrenos não se viabilizariam antes da lei da outorga e que, no entanto, foram para o mercado e que foram muito bem-sucedidos em termos de venda. Isso foi uma novidade para o mercado de Fortaleza e que tem trazido bons frutos, principalmente aqui na região do Meireles, que é a região mais desejada pelos clientes. De fato, o otimismo e a cautela têm que andar sempre um olhando para o outro, né? Lançar um empreendimento imobiliário exige, acima de tudo, responsabilidade. Responsabilidade porque você vai estar prometendo, né, transformar aquele sonho em realidade. Muitas vezes aquele sonho é trabalho fruto de décadas de reserva, de poupança, então tem que ter muita prudência. E aí nós temos aí marcas locais, grandes marcas locais, que já passaram por sucessivos momentos econômicos diferentes e continuam aí firme e forte. É muito importante você ter a oportunidade de fazer uma escolha bem pensada. Isso é bom para quem compra e é excelente também para quem vende, tá certo? Mas eu escutei uma frase há muitos anos, e não esqueço, e a frase é curtinha, diz o seguinte: não existe mercado, o que existe é mercadoria. Então, eu acredito que todo empreendimento bem pensado,
que seja lançado com preço justo, que tenha sido concebido a partir da opinião de profissional com o cliente, ouvindo do cliente qual é o desejo dele, que esses empreendimentos terão sucesso, desde que contemple aí toda uma gama de preço justo, de qualidade, de segurança, confiabilidade, juridicamente perfeito. Então, essa é a minha opinião. E a gente basta dar um giro aí, o Fortaleza, que a gente já percebe novos canteiros, empreendimentos iniciando, novos projetos sendo aprovados. Isso é muito bom, porque estamos todos aí vivendo essa onda de otimismo e o cearense, acima de tudo, um guerreiro, um perseverante, um empreendedor nato. É verdade, concordo. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Doutor Otacílio, eu queria que o senhor começasse e, em seguida, passar as considerações finais para o Arthur. As minhas considerações finais são de que eu continuo acreditando muito no Brasil. Eu acho que a gente tem experimentado algumas evoluções. Recentemente, nós tivemos uma melhoria. Um dos maiores entraves para nós do setor de construção civil era o licenciamento ambiental. Então, nós tivemos assim, muitas dificuldades, principalmente esses empreendimentos que ficam próximos à praia ou que tem um recurso hídrico dentro. Então, isso era uma celeuma quando você precisava de aprovar um projeto, porque os órgãos não se entendem, você não sabe quem manda, se é a SEMASSE, se é o IBAMA, se é a Secretaria do Meio Ambiente. Então, é uma confusão formada com relação a isso, que é terrível, isso trouxe muitos prejuízos para o setor. Hoje eu começo a enxergar que aqui no Ceará, pelo menos, as secretarias de meio ambiente dos municípios estão estruturadas para fazer licenciamento. E no Porto das Dunas, hoje, você licencia diretamente com a Prefeitura de Aquiraz, o que já é um ganho enorme em termos de velocidade, que os próprios prefeitos reconhecem que é bom para o município esses investimentos. E o mercado precisa entender, os críticos, os ambientalistas, a imprensa precisa compreender que a gente vende natureza. No momento em que a gente faz um condomínio de casas, um condomínio resort, a gente está vendendo natureza. Nós não somos destruidores da natureza, porque a gente, pelo contrário, faz uso dela para poder valorizar o empreendimento e ela é um apelo de vendas enorme dos nossos negócios. Então, a gente precisa ser percebido e reconhecido no mercado como empresas que são amigas do meio ambiente e que os órgãos públicos facilitem a vida da gente, para que os negócios possam acontecer numa velocidade muito maior. A gente ainda tem uma entidade que também não tem colaborado com a velocidade dessa desburocratização, que são os cartórios, mas agora, no final do ano, o governo editou uma medida provisória obrigando os cartórios a se digitalizarem, a terem prazos mais curtos para entregarem documentação, para responderem às pendências. Eu acho que isso vai trazer um benefício enorme para a gente, porque nós vamos poder ter licenças e ter, como nesse instante o Arthur falou, sobre empreendimentos juridicamente perfeitos. Mas esses empreendimentos, para serem juridicamente perfeitos, eles precisam acontecer isso dentro de um tempo que não seja o tempo dos cartórios, mas que seja o tempo do empreendedor. Perfeito. Agora vamos às considerações finais do Arthur. Da mesma forma, eu continuo acreditando no Brasil, continuo acreditando nas pessoas. Acho que tivemos algumas evoluções aí, e eu gostaria de citar apenas uma, causava um grande prejuízo. Quando você assinava um contrato de financiamento imobiliário, esse contrato seguia para registro no cartório de imóveis e o registrador, o dono do cartório, o cartório, passava 30 dias, ele tinha 30 dias assegurado por lei
para proceder ao ato, para registrar o ato. Enquanto isso, aquele valor que o vendedor do imóvel estava ali olhando para ele, permanecia bloqueado. Então, imagine o que é você ter, por menor que seja, ter 100, 200, 300, 500 mil presos durante 30 dias. Então, hoje, tivemos aí a felicidade desse prazo ser reduzido para 7 dias. Então, isso impulsionou da academia. Eu acho que, pegando o que o doutor Tarcísio falou, acho que os setores, o que funciona na venda do imóvel é a venda do usado, assim como eu troco o meu carro usado de novo sempre, eu acho interessante, mas o imóvel novo tem a garantia e aí os setores precisam conversar. Hoje você, às vezes, atrasa uma venda por uma vírgula qualquer numa matrícula, por um IPTU que está na Procuradoria do município, a pessoa tem que se deslocar até lá para resolver isso. Então, os setores precisam fazer, eu já dei uma ideia, que fosse feita a Semana da Regularização Imobiliária, nós tivéssemos no mesmo espaço a Enel, a CAGES, a Secretaria de Finanças, o Patrimônio da União, os 6 registradores, um cartório de notas, Defensoria Pública, Caixa Econômica Federal, uma banca de advogados, né, para que a gente pudesse colocar esses imóveis usados, que tem aí uma pendência por mínima que seja na sua documentação, tá certo? Imobiliária. Mas continuamos juntos, otimistas, trabalhando com muita prudência e responsabilidade. Ok, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação de todos e a sua audiência também. Agradecemos aqui aos nossos convidados, o Otacílio e o Arthur, por terem participado aqui desses Cenários com a gente. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Trends, tá? E próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Sabe quantos jovens vão ser beneficiados com a Academia Enem 2022? Umas 3.000 vagas? 6.000 já seria muito bom, né? Deve ser uma ruma de vaga, viu? A Prefeitura ampliou para 12.000 o número de vagas da Academia Enem. E ainda tem a parceria com a Descomplica, a maior e mais completa plataforma de ensino online do país. E o trabalho segue com 12.000 jovens nos cursos do Juventude Digital e os 2.000 novos itens para o Juventude na Onda. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.